Olá, meus amores! Quanto tempo, hein, galera? Não estamos começando as aulas de língua espanhola ainda. E sim, continuando o nosso módulo de projeto de vida. Gente, é uma alegria imensa ele estar com vocês novamente, estar aqui mostrando, realizando esse trabalho, continuando aí com o nosso módulo de projeto de vida. Nós vamos encerrar assim com chave de ouro, né, meus amores? Nós começamos aí falando do ser, do conviver, depois fazer parte, enfim, fomos caminhando para chegar neste momento, nessa fase de evolução pessoal que vocês estão aí caminhando, não é verdade? Amores, o projeto de vida para o terceiro ano, ele vai ser, vocês já sentiram a diferença do primeiro para o segundo. No primeiro ano, nós trabalhamos o projeto de vida em um módulo apenas, né? No segundo ano, nós trabalhamos ele dividido durante o ano inteiro, né? Então foram ali 15, 10 dias de diferença de uma aula para outra, com bastante tempo para vocês realizarem as atividades, as pesquisas, terem aquele momento de reflexão sobre o que vocês queriam para a vida, de se encontrar no mundo onde estão. E agora no terceiro ano, vai ser mais diferente um pouquinho. Nós teremos 6 aulas presenciais, ok? Essas aulas são divididas aí até o mês, não vou lembrar agora o mês. Enfim, dividida 2, 3 aulas por mês. Mas o que importa, eu tô aqui pensando no mês ainda, mas vocês vão ver aí no nosso cronograma, aí vocês vão se localizar. E só são 6 aulas apenas, presenciais. Nossa, só isso, professor, e agora? Nosso projeto de vida vai encerrar 5, 6 aulazinhas? Não, meus amores, também teremos as aulas à distância. Exatamente, vamos ter as nossas aulas no contraturno também. Então, nós vamos ter 6 aulas presenciais. Eu vou gravar mais uma aula para vocês com orientação para os dias que vocês forem ficar trabalhando o projeto de vida em casa. E aí, nós vamos finalizar em grande estilo esse projeto de vida, hein? Eu quero aqueles trabalhos maravilhosos, uma culminância de encher os olhos, hein, meus amores? E aí, estão prontos para mais essa jornada? Nessa jornada nova, nós vamos falar sobre planejar e sobre concluir um projeto. Então, nós vamos ali planejar primeiro e depois finalizar. Porque tudo na nossa vida tem que ser assim. Vai seguindo os passos, vamos nos conhecendo interpessoal e também no seu lado pessoal. E depois planejamos o nosso futuro para realizar, né, a finalização dos nossos sonhos. Então, teremos 3 aulas agora sobre o planejar. E aí, prontos? Prontíssimos? Então, simbora comigo para mais uma aula de projeto de vida. Vamos lá. Nossa aula número 1, como eu falei para vocês, é o módulo 5, módulo planejar. Só que me representando e me apresentando novamente, né? Quem é essa professora aqui, né? Quem será que está falando para vocês? Eu falo, olha aqui para mim um pouquinho. Falo e nem me apresento. Tem alunos novatos, né? Então vou me apresentar. Eu sou a professora Tainá Oliveira. Sou especialista em metodologia do ensino da língua portuguesa e língua espanhola e formada pela Universidade Federal de Rondônia em língua espanhola. Então, estou aí caminhando com vocês. Já é o terceiro ano, terceiro bloco, terceiro módulo que eu trabalho de projeto de vida e estamos finalizando agora, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso slide e conhecer o nosso conteúdo de hoje. Galera, quando você pensa no seu futuro, que sentimentos acompanham esse pensamento? Então, para agora e pensa,
Quando você começa a pensar aí no seu futuro, deixa eu mudar a cor que ficou vermelho com vermelho, né? Não vai aparecer. Então, quando você pensa no seu futuro, qual é o sentimento que vai acompanhar esse seu pensamento? É um sentimento de realização? É um sentimento de alegria? É um sentimento de frustração? É um sentimento de quem sabe que está no caminho certo e vai alcançar? Que sentimento? É um sentimento de medo? Tem pessoas que sentem medo quando pensam no futuro. O que você sente agora quando você fala do seu futuro? E aí, falando do futuro, eu faço outra pergunta para você. Você tem objetivos para o seu futuro? Se sim, quais são esses objetivos? Você sabe o que fazer para atingir um objetivo? E nessa aula nós vamos trabalhar um olhar para esse temido e destemido futuro, meus amores. Olha só, galera, essas 3 perguntinhas que eu fiz para vocês vão ser a pergunta base para o início do nosso projeto de vida. Então você pega o seu caderno, tá? Você vai dar uma pausa aí, o professor presencial vai dar uma pausa nessa aula e aí você vai me responder qual é o sentimento que você tem quando você pensa no futuro, no seu futuro. Que sentimento que traz? Por que você sente esse sentimento? 2, você tem objetivos de futuro? Qual é o seu objetivo? Professora, eu quero ser médico. Professora, eu quero ser agricultor. Professora, eu quero ser veterinário. Professora, eu quero ser caminhoneiro. Professora, eu quero ser boiadeiro ou boiadeira. Não tem problema, tá? Você pode ser o que você quiser, só que você vai ser o melhor dessa profissão. Eu quero ser boiadeira, então vou ser a melhor boiadeira que o estado de Rondônia ou o Brasil já conheceu. Eu vou ser o veterinário, eu vou ser o veterinário mais famoso e mais conhecido e mais especializado na minha área que Rondônia e o Brasil já conheceu. Ah, professora, eu quero ser caminhoneiro. Eu vou ser o melhor caminhoneiro, o caminhoneiro mais experiente, não em idade, não em quantidade de viagens, e sim experiência de vida. Vida que vocês têm já. Ah, eu sou muito jovem, meus pais dizem que eu não tenho vivência de vida nenhuma. Tem sim. Olha aí quantos anos você já tem, quantos anos você já está no mundo. E isso tudo faz parte da sua bagagem de vida. E aí, me responda, você tem algum objetivo? Qual é esse objetivo? E por último, você sabe o que você deve fazer para poder atingir o seu objetivo, a sua meta? O que você vai fazer? Quais são os passos que você vai seguir? Você sabe? Então dá a pausa, responde e volta conosco. Voltando, vamos seguir, vamos dar uma olhadinha no nosso slide novamente. O planejamento e o projeto de vida. Planejamento é a palavra-chave. Quando a gente pensa no passado, nós constatamos que ele é irreversível. O que é irreversível? O que aconteceu, aconteceu. Eu não posso mudar. Eu não posso transformar algo que eu fiz no passado que deu certo ou que deu errado. Eu não posso mudar isso, já aconteceu. Só que quando você pensa no seu futuro, a sensação é outra. É uma sensação de total incerteza. Enquanto que o passado, você já sabe que algo que aconteceu é algo certo, foi bom ou ruim, não importa, já aconteceu, não tem como mudar. O futuro já é incerto, você não sabe o que vai acontecer. Porém, é possível você encarar essa incerteza de uma maneira positiva, focando no que, galera? No seu papel como agente de definição dos caminhos a serem seguidos. Como assim ser um agente de definição, professora? Eu posso me focar no lado bom, eu posso me dedicar e definir que caminho que eu vou seguir. Então, assim como um artista que faz ali um esboço ou um desenho, um
pré-desenho da sua obra, nós também podemos planejar a nossa obra-prima. Qual é a sua obra-prima? É a sua vida, é o seu futuro, é a sua profissão, é o que você quer ser daqui para frente. Então, vamos lá no esboço da nossa obra-prima. O futuro, galera, ele faz parte das preocupações de todas as pessoas e de todas as idades. Por quê? Porque ele vai influenciar nas nossas decisões que vão encaminhar a nossa vida. Tudo que eu pensar, tudo o que eu imaginar que pode acontecer, eu já tenho que prever. É interessante que você planeje e se organize. Lembra que lá no primeiro e no segundo ano nós falamos também muito sobre isso? Você sempre está um passo à frente. Você prevê o que pode acontecer. Então, se acontecer de ter uma pedra no meu caminho, eu vou seguir assim, assim, assim. Eu vou conseguir desviar ela da maneira X ou Y, ok? Então, vamos planejar, vamos fazer um esboço do que você quer para a sua vida. E aí sim, você vai começar a se focar positivamente nisso. E eu tenho certeza, meus amores, você vai alcançar o seu objetivo, tá bom? Então, vamos voltar no nosso slide de novo. Com base nessa previsão que eu falei para vocês, de determinados acontecimentos, é possível que a gente estabeleça o quê? Objetivos e metas individuais e também coletivas, entendendo a necessidade da persistência para alcançá-los. Ah, não é porque deu errado na primeira tentativa que eu vou desistir. Não, eu vou persistir, eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. A capacidade de imaginar o que está por vir, é prever o nosso futuro, é pensar nas possibilidades, tanto positivas de dar tudo certo, quanto de ter alguma pedra no nosso caminho, isso está ali com certeza na sua vida. É a nossa capacidade de imaginar e de definir medidas para que a gente consiga concretizar esse nosso sonho, esse nosso objetivo. E quando você tem essa capacidade, quando você trabalha isso em você, de prever e possíveis acontecimentos, você vai ter com certeza mais segurança e estabilidade, permitindo um olhar para o futuro sem medo. Então, se você se foca no seu objetivo, se foca nas previsões do que pode ou não dar certo, eu tenho certeza, galera, você vai alcançar com êxito o seu objetivo. Eu não vou dizer que vai ser fácil. Não, meus amores, não vai ser fácil. Nada nessa vida é fácil. Nada nessa vida você consegue sem esforço. Então, vai depender de você se esforçar para alcançar o seu objetivo, ok? Vamos continuar lá no nosso slide. Para organizar esse tão falado planejamento, é possível separar os objetivos em 3 categorias. Que categorias? Quais são os meus objetivos a longo prazo? Daqui a 10, 15, 20, 30 anos? A médio prazo, o que vai acontecer daqui a 5, 4 anos, 3 anos? E a curto prazo, o que vai acontecer no ano que vem, daqui a alguns meses, daqui a, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos? Então, são metas a médio, longo e curto prazo. Uma construção de uma carreira profissional, por exemplo, pressupõe ou faz com que você pense num objetivo a longo prazo. Por quê? Porque quando você quer ser especialista em algo, você vai se preparar profissionalmente por isso. Então, o papel do profissional que você deseja ocupar no mercado vai depender muito do seu estudo. Quanto mais tempo você se dedicar, quanto mais tempo você trabalhar e se focar nesse seu objetivo, você vai alcançar. Só que são metas a longo prazo.
Médio prazo, por exemplo, quando você quer ingressar num curso técnico ou mesmo no curso universitário no próximo ano. Ligado a que área que você deseja. Ah, eu gosto muito do campo, então eu vou procurar algo na área do campo. Eu gosto muito de trabalhar, de cuidar das pessoas na área da saúde, então eu vou me focar para a área da saúde. Eu gosto de educação, nossa, que maravilha! Bem-vindo a esse mundo mágico da educação. E aí também são metas a médio prazo. Por que a gente fala médio prazo? Porque é algo que você vai planejar para ali um futuro não muito longo, né? Que é entrar num curso universitário, um curso técnico. E metas de curto prazo, aí sim, é a aquisição de conhecimentos e habilidades. É você se especializar nessa área que você quer. É você começar a pesquisar e saber cada vez mais a respeito do curso, a respeito da profissão ou a respeito de qualquer coisa que você quer para o seu futuro. Então, essa é uma meta de longo prazo, começar a me especializar, estudar e me dedicar para isso. Vou dar o exemplo do Enem. O Enem é uma meta de curto prazo, porque você vai se dedicar aí no decorrer desse ano para ter uma boa nota no Enem, para tirar uma nota 1000, para você ser a primeira nota 1000 da redação do estado de Rondônia. Já pensou? Né? Então, vocês são capazes. Então, são metas a curto prazo. Voltando lá no nosso slide, para te auxiliar, nós vamos trabalhar os objetivos de curto prazo. Por quê? Porque não adianta eu falar ali de médio e longo prazo, porque eu não sei o que cada um vai trabalhar. O que cada um quer se dedicar. O que eu posso fazer e eu vou fazer para ajudar vocês é trabalhar objetivos de curto prazo. Aqueles que podem ser definidos e conquistados em um futuro bem próximo. Então, o planejamento e o engajamento nessas ações são indispensáveis para garantir que os objetivos se realizem. É a conquista de cada um desses objetivos que lhe permitirá elaborar o seu projeto de vida. E como é que eu vou fazer isso? Como que eu posso planejar as minhas ações no futuro? Você sabe qual é a diferença entre objetivo e meta? Objetivo, gente, é a descrição geral daquilo que você pretende alcançar. Eu quero ser médico, então esse é o meu objetivo. A meta já são ações concretas que você precisa pôr em prática para conquistar seu objetivo, com prazos e quantidades especificados. Por exemplo, se você tem o objetivo de conseguir um estágio em uma empresa multinacional, você deve alcançar algumas metas, como aprender um idioma estrangeiro em determinado período, estudar certa quantidade de horas por semana. E a mesma coisa vai acontecer se você quiser fazer, vamos dizer, veterinária, né? Então, a veterinária é seu objetivo, eu quero ser veterinário. Ok, mas quais são as minhas metas? Primeiro, eu devo conhecer, eu devo começar a estudar quais são as universidades, o que pede, qual é a carga horária, o que aquela universidade ou aquela faculdade trabalha, qual é o plano de estudo dela. Então, algumas coisas eu já posso começar a estudar, me dedicar, ler mais, me dedicar mais ainda à área da biologia, da NBAZ, porque há áreas que vão fortalecer mais ainda o meu objetivo. Então, essas são as metas. Vamos estabelecer prazos de estudo, tempo de estudo. Eu vou separar a minha vida ali, vocês já viram isso em estudo orientado, né? Quem fez estudo orientado sabe que planejar o seu tempo de estudo é muito importante. Você dedicar aquele tempo X para estudar. Então, vamos voltar lá de novo. Como nós podemos planejar? Eu trouxe 4 dicas para vocês. Primeiro, clareza. É preciso definir claramente os seus objetivos e suas metas. Dessa forma, é possível estabelecer um planejamento de maneira mais coerente e precisa. Aplicabilidade é a segunda dica. É fundamental que as ações propostas sejam passíveis de serem colocadas em prática, ou seja, que você consiga colocar em prática, que você consiga aplicar o que você deseja, que não adianta você também pensar em algo que está ali totalmente fora do seu alcance, não que você não possa fazer,
Mas será que você vai ter aí condições neste momento agora de se dedicar a isso? A pôr em prática o que você está querendo? Então pensa bastante no que você está desejando, né? Caso contrário, o planejamento pode dificultar a realização do objetivo. Não é que você não vai conseguir. Ah, professora, a senhora está dizendo que só porque não tem uma universidade de, vamos colocar medicina, né? Que vários alunos querem ser médicos. Então, só porque não tem uma faculdade de medicina aqui, eu não posso, é algo que não é possível para mim? Não, é sim. Só que aí a dificuldade vai ser um pouquinho maior. Muitos precisam sair ali do aconchego do seu lar, do lado da sua família para poder estudar e voltar ali com tudo, né? Depois que termina, você profissional naquela área e se dedicar à sua família e à sua profissão. É recomendável que você estabeleça o quê? Metas que estejam ao seu alcance naquele momento. 3. Eficiência também é uma das dicas. Um planejamento eficiente exige que as ações atendam coerentemente às necessidades determinadas pelas metas e pelos objetivos que se quer alcançar. Para isso, é importante traçar ações específicas e antecipar suas consequências. É o que eu já tinha falado anteriormente. Então, vamos prever o que pode acontecer, identificando necessidade de possíveis ajustes. Ah, se tiver uma pedra no meu caminho, eu vou tirá-la ou eu vou contornar? O que eu posso fazer? E por último, a flexibilidade. A flexibilidade é importante para pensar em soluções criativas diante de eventuais problemas ou imprevistos. Para que isso aconteça, é preciso, por vezes, sair da nossa zona de conforto ou aplicá-la, ou seja, estar aberto a novas ideias. Isso é de suma importância, é você ser flexível, é você estar aberto a mudanças de planos. Acontece, gente, a nossa vida não é perfeita, não. Vai ter momentos que você vai mudar de plano, sim, e é necessário essa mudança. Tudo que é mudança causa uma estranheza, mas você tem que estar preparado para isso também. Ok? Vamos para mais um assuntinho aí. Eu sei que a nossa aula está um pouco ali extensa, né? Porém, vocês vão ter bastante tempo aí para poder estudar antes da próxima aula, alguns dias aí para vocês pensarem em tudo que eu estou falando para vocês. Vocês sabiam, gente, que um professor ele também planeja? Não é professor presencial, não é isso? E aí, um professor ele também planeja, meus amores, todos os dias. Você vai para a escola e você faz o quê? Você encontra ali tudo perfeito já. A televisão, a aula pronta, a aula baixada, né? Tudo que você pensou e imaginou, tudo que o professor planejou antes. Você sabia que isso tudo não cai ali do céu? Ele não chega na escola e já está tudo pronto? Você sabe que existem bastidores de sala de aula? Vocês sabiam que antes da mágica acontecer, existe aí, deixa a professora beber um golinho de água. Antes dessa mágica aí, olhem para mim aqui. Antes dessa mágica de eu estar aqui falando com vocês acontecer, existe um planejamento. Existiu aí uma professora, um professor que se dedicou para preparar essa aula, que veio aqui gravar essa aula para você, que pensou com carinho em cada detalhe, e do lado daí existe um professor que muitas vezes passou seu final de semana estudando sobre o que vocês iam assistir, pensando, imprimindo atividades, imprimindo avaliações, corrigindo avaliações, lançando nota, baixando as aulas, ajustando tudo, chegando mais cedo, antes para poder receber vocês. Vocês sabiam? Esses são os nossos bastidores. Existe uma tirinha de um professor irlandês que ficou muito famosa porque ela vai ilustrar exatamente o cotidiano de um professor. Olha, vamos dar uma olhadinha nessa tirinha? Vamos lá. Olha só. Ela vai revelar de maneira bem
bem-humorada, né? Algumas curiosidades que acontecem com o professor. Não sei se um de vocês já fez uma pergunta dessa ou se algum dos meus colegas aí também já ouviu uma resposta dessa. Olha só, o professor chega e diz: olá, crianças! Todo mundo olhando para ele. Vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje a caminho do trabalho. Aí vem um Joãozinho da vida aqui, ó, e diz: você trabalha? E a Mariazinha vai lá e diz: e onde é que você trabalha? Como assim? Como assim? Né? Você trabalha ou você só dá aula? Como assim? Né? Essa é a nossa profissão. Nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós estudamos, nós estamos aqui ali prontos para levar conhecimento para vocês, mas não foi assim, ó, do dia para a noite, não, tá bom? Então existe sim, a nossa profissão é professor. Seguindo, sobre lá o planejamento, do professor também planeja, vamos ver nosso slide. No mundo do trabalho, organizar os planos de curto prazo ele é essencial. Na escola é um exemplo claro disso, né? O trabalho do professor de sala de aula vem de uma série de escolhas feitas com base em um planejamento diário, semanal e mensal. Dessa maneira, as aulas elas são pensadas para seguir um percurso que permite o desenvolvimento gradual dos assuntos, ou seja, não é assunto jogado de qualquer jeito, ele existe uma lógica de acontecimento, até que vocês possam ter o conhecimento específico consolidado. O exemplo do projeto de vida, nós começamos lá no primeiro ano, foi planejado cada passo desse projeto, desde você começar a pensar em você, depois você começar a pensar no outro, depois você começar a pensar em você na sociedade, quem é você neste momento e agora planejar o seu futuro. Esse planejamento ele deve ainda incluir a flexibilidade para que o professor realize os ajustes necessários para adequar as aulas e as necessidades de cada turma. Eu duvido, galera, duvido que nenhum dos professores presenciais aí nunca precisou ter um plano B, né? Foi embora a energia, a aula, aconteceu alguma coisa, a aula não estava no pendrive ou não estava ali no computador, a internet caiu, não deu muito certo. E aí, o que fazer? O professor disse assim, não, a gente vai ficar aqui parado esperando. Ou então, pode ir embora. Acabou a aula por hoje. Não. Ele teve um plano B, não teve, não? Nós estamos ali preparados. Por quê? Porque nós planejamos. Nós não planejamos só o nosso plano A. A gente tem plano A, B, C, D e, quem sabe, até o Z, não é não? Então, gente, estão sempre prontos. E agora, cheguei ali no final dessa nossa primeira aula, eu sei que a gente falou bastante coisa, e aquele momento esperado por vocês, eu tenho certeza aí, ó, arrepiou, né, galera? É a hora da nossa atividade, eu tenho certeza que vocês estavam ansiosos. Estavam não? Estavam sim. Essa atividade, vocês vão começar ela em sala de aula, tá? São duas etapas, são duas atividades. A primeira você vai fazer aí em sala de aula e a próxima você vai fazer nesse decorrer dos outros dias que nós não vamos estar juntos, que nós vamos estar só daqui a algumas, acho que é umas 9, 10 dias que a gente vai estar junto novamente. Então, você vai ter esse tempo para preparar essa outra atividade, ok? Então, vamos ver do que se trata as atividades? Vamos lá. Primeiro, qual mensagem você acha que a tirinha lá do professor quis transmitir? Você já fez esse questionamento alguma vez na vida, algum professor? Algum colega seu já fez? Conversem aí em turma. Vamos ver que histórias que saiu daí. Como você imagina ser o processo de planejamento de um professor para o período de um ano? Como será que o seu professor presencial planeja as aulas dele num planejamento anual? Como será que o professor ministrante aqui ele faz esse planejamento? Como é que esses dois planejamentos juntos vão conseguir realizar tudo o que está acontecendo? Então, converse com seus colegas, considerando com a sua experiência de estudante.
O que diferencia o planejamento de um professor para um planejamento do estudante? Ah, eu não tenho planejamento? Tem. Você se planeja? Para e pensa como você se planeja sim para estar aí assistindo essa aula. Agora pense sobre o planejamento do mundo do trabalho. Aí você pensou no planejamento do professor, na diferença entre o planejamento do professor e o seu planejamento, e agora vamos pensar no mundo do trabalho. Duas perguntinhas. A. Por que aprender a planejar é importante para o mundo profissional? B. Que relações podemos estabelecer entre o planejamento e o equilíbrio entre estudos, trabalho, vida familiar e afetiva, lazer, saúde e outras dimensões da vida? Como é que eu posso ali planejar minha vida com equilíbrio para que nada seja prejudicado, nem minha saúde, nem a minha vida familiar, nem o meu trabalho de mais, nem o meu estudo de menos? Como é que eu devo planejar e equilibrar tudo isso? A próxima atividade é uma atividade de pesquisa. Que pesquisa é essa? Você vai pesquisar sobre a experiência de vida do seu pai, da sua mãe ou da pessoa que é responsável por você, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio, seu padrinho. Atente para o aprendizado de nossa aula. Respeito, abertura, atenção e diálogo. Então, pense em tudo que a gente já trabalhou lá no segundo ano, que a gente falou que a gente deve trabalhar o respeito, a atenção, ouvir, saber ouvir as experiências dos mais velhos. Quais foram as experiências vividas por ele ou por ela que encaixa aí nessa questão do planejamento? Quais sentimentos você pode ter percebido nessa história? É um sentimento de realização? É um sentimento de frustração? Como é que foi o sentimento? Você achou importante a lembrança da sua história e das suas experiências? Se sim, quais são? O que eles o fazem lembrar? Então você vai aí pensar, sentar, conversar, sabe? Bater aquele papo com a pessoa que mora com você. Quem sabe você grava até um vídeo e manda para mim, né? De vocês aí nessa conversa. E aí você faz todo esse levantamento. Depois dessa conversa, você vai responder estes questionamentos. O que isso trouxe para a sua vida? O que você pôde perceber? E que mudanças será que aconteceu com você? Tá bom? Nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e estamos aí prontos para seguir nas próximas aulas. Tá bom? Um grande beijo e hasta pronto!